Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, exatamente 3 de setembro de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Missionários da Luz. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Eu vou pedir para o Tarcísio vir fazer a nossa prece de gratidão e logo depois a nossa querida Cecília irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, queremos mais uma vez, Senhor, te agradecer por essa oportunidade de estudo. Os ensinamentos que hoje vamos receber possam ficar em nós internalizados. Possamos usar no nosso dia a dia para com aqueles que estão ao nosso redor. Possamos a cada dia, Senhor, melhorar para dar mais um passo em tua direção. Pois já estamos há tanto tempo longe, tanto tempo rebelde, e agora chegou a hora. Possamos realmente sentir-se melhor, ver o que está passando na vida, na nossa vida, pois sabemos que melhoramos quando começamos a participar desses estudos. E assim, Senhor, só temos que te agradecer por essa casa que nos acolhe, por esses irmãos encarnados e desencarnados que contribuem com os estudos, e a Conceição, que sempre está nos orientando, nos guiando para um melhor aprendizado. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. E aí, querida Cecília, nos conta como é que está esse estudo, qual é o capítulo que nós estamos? Nós estamos no capítulo 13, que é reencarnação. É um capítulo longo e nós vamos ver mais uma fase do trabalho de reencarnação de Segismundo, né? Alexandre encontra-se com os construtores espirituais e começam ali a magnetização do perispírito de Segismundo, de forma que ele vá podendo se alterar a sua natureza. E aos poucos ele vai modificando a sua estrutura, não era mais aquela estrutura humana, aquela estrutura física. E com isso, Alexandre, que tinha um papel muito importante nesse processo, incentiva que ele pense na forma pré-infantil, que ele pense também naquela acolhida que ele vai ter no colo maternal, terrestre, e fica incentivando. E quando ele fala essas coisas, Segismundo vai modificando realmente a sua estrutura e forma uma criança. André fica admiradíssimo, profundamente admirado com essa transformação. E Alexandre disse que ele não precisava ficar assim tão admirado, porque esse processo acontece toda hora, não só num curto espaço de tempo, mas também frequentemente, né, no plano terrestre. Por exemplo, quando uma doença mortal, uma doença fatal, dessas que levam à morte, quando ela se instala, ela começa também a um processo redutivo. Aí acontece também um processo redutivo do organismo e que não é percebido muitas vezes, mas que há um processo de redução muito grande até conseguir o objetivo final, que é o desligamento da alma, tornando a alma livre dos laços que prendem a parte fisiológica. E tudo isso, André fica-se muito admirado. Ele disse: e você está imaginando o quê? Você pensa, é muito mais difícil fazer essa separação na Terra, porque o perispírito do Segismundo tinha uma
plasticidade melhor do que o corpo humano normalmente tem. Ficamos aí, né? Como é nós. Vamos, Augusto? Vamos. A explicação da Cecília também, né? Não podia ser mais lógica. Perguntou André Luiz. O que vimos, porém, com Segismundo, é regra geral para todos os casos? Então, ele disse, o fato de nós estarmos aqui acompanhando essa reencarnação de Segismundo é assim para todo mundo? Porque são essas particularidades aqui, essas coisas peculiares, que nós, quando a gente faz uma leitura, a gente acaba fazendo uma redundância. Então, a gente acha que com todo mundo é assim. A gente acha que todos nós vamos ter o mesmo processo de desencarnação lá do livro Libertação, ou lá do livro Obreiros da Vida Eterna, né? E a gente vai percebendo que não. Gente, quando se fala em mente, cada um tem uma. Cada um tem uma história. Cada um tem um filme. E quando a gente fala em desencarnação, eu estou falando de uma mente. Entende? É por isso que ele diz não tem nenhuma igual a outra. Nenhuma igual a outra. Então vamos ver aqui. Então ele faz essa pergunta. Vamos ver o que o nosso querido Alexandre nos responde. De modo algum. Respondeu o instrutor muito atencioso. Os processos de reencarnação, tanto quanto os da morte física, diferem ao infinito, não existindo, segundo cremos, dois absolutamente iguais. Ficou claro aí a fala? Olha só, eu vou só grifar um tantinho mais. Ele diz logo, de modo algum, os processos de reencarnação, tanto quanto os da morte física, diferem ao infinito. Você tem noção do que é infinito? Ou seja, tem como dizer, tem 30 formas de desencarnar e encarnar. Olha, tem 50 formas, ou a pessoa é assim, ou assim. É infinito, gente. É aquilo que eu falei, cada um é cada um. Tudo que é divino tem particularidade. Deus não faz nada uniformizado. Se ele pega, são 10 passarinhos, cada um da mesma espécie. O cantar deles é bem parecido, mas se tu for pegar a pelugem deles, apesar de ser a mesma cor, tem uma particularidade. Se nós pegarmos as nossas íris, gente, não tem uma, isso tem noção disso? Não tem uma igual à outra. A nossa é digital. A gente pode pegar filhos que são gêmeos. A mãe, olha, mas ela percebe algumas diferenças. Então, assim, tudo, você imagina o que é Deus criar dentro dessa genética? Cada um de nós somos único. Falando de corpo físico, não tem nenhum igual ao outro. Não tem. Quem criou tudo isso com particularidade? Então, nós não fomos feitos a nível industrial. Nós somos artesanato. Você pega uma artesã, cada peça é única. É assim a Deus com cada um de nós. E cada um construindo a sua mente. Essa é a construção nossa. Ele nos deu para nós desenvolvermos. E a questão que você citou, Pois não. E André Luiz foi admirado nessa encarnação, o processo todo, explica mais ou menos por que essa admiração dele, porque você já está na meio. É a primeira vez que ele participa. No mundo espiritual, o processo de educação é na prática. Então ele não teve nenhuma aula teórica antes, nós vamos participar de uma reencarnação, como nós estamos tendo. E é feito o acoplamento, não na hora do ato sexual, isso é feito horas depois. Você vai ver diminuir o corpo perispiritual. Não, ele não sabia nada disso. Tudo que ele está aprendendo é agora na prática. Então tem o professor Alexandre, que é o responsável, e ele está vendo e aprendendo. Existe forma melhor? Uma coisa é tu estudar química na teoria dentro da sala.
A outra coisa, muito melhor, é você aprender química dentro do laboratório, fazendo os movimentos. Então ele diz, tanto quanto da morte física, difere ao infinito, não existindo, segundo cremos, dois absolutamente iguais. Então eu tenho como chegar e dizer para o Augusto, fulano desencarnou, ele foi acolhido, ele foi isso, ele está bem. Não sei. Não tem como. Porque cada um é cada um. As facilidades e obstáculos estão subordinados a fatores numerosos, muitas vezes relativos ao estado consciencial dos próprios interessados no regresso à crosta ou na libertação dos veículos carnais. Há companheiros de grande elevação que, ao voltarem à esfera mais densa em apostolado de serviço e iluminação, quase dispensam o nosso concurso. Outros irmãos nossos, contudo, procedentes de zonas inferiores, necessitam de cooperação muito mais complexa que a exercida no caso de Segismundo. Então aqui ele continua para completar. Ele vai falar das facilidades, né, obstáculos, que estão subordinados a fatores o quê? Numerosos. Muitas vezes relativos ao estado consciencial dos próprios interessados no regresso à crosta, ou na libertação dos veículos o quê? Carnais. Então isso aí ele diz, é um estado de consciência. Aí diz, existem companheiros de grande elevação, que ao voltarem à esfera mais densa, em apostolado, apóstolo é aquele que sai a ensinar, em apostolado de serviço e iluminação, quase dispensam o nosso concurso. Então, ou seja, Segismundo é um espírito superevoluído? Não. Está precisando do concurso? Está. Mas ele está ajudando? Está. Ele está participando, ele está ajudando o processo. Mas ele diz que aqueles espíritos, como ele diz assim, há companheiros de grande elevação, que eles mesmos fazem o processo da reencarnação, não precisando particularmente quase nada da assistência dos espíritos que trabalham no processo da reencarnação. Entendeu? Aí você vai me dizer que Jesus precisou de assistência para reencarnar? Nós tivemos no Obreiros da Vida Eterna, né, quando a gente vê aquelas 5, nós tivemos da dona Adelaide, se lembra que para desencarnar, ela quase desligou quase todos os pontos dela. Poucos pontos foi necessário da ajuda da parte espiritual para fazer devido à elevação dela já. Então, ou seja, quanto mais evoluído nós somos, menos trabalho a gente dá. Quanto menos evoluído, mais trabalho a gente dá para a espiritualidade. Então aqui o Segismundo é superior? Não, mas ele já ajuda. Ele acompanhou. Agora, nesse momento, é que ele deixou. Mas ele programou, organizou, se preparou, tentou se aproximar do pai, do Adelino, da mãe, da Raquel, né? Tentou fazer, fez esse movimento, se aproximou, houve a interferência de Alexandre. Então, os mais evoluídos precisam dessa assistência? Não. Quase dispensa o nosso concurso. Quase. Outros irmãos nossos, contudo, esses outros, ele está falando de quem? Pronto, os capetinhos. Os teimosos. Os perturbadinhos, né? Contudo, procedente de zonas inferiores, necessitam de cooperação muito mais complexa que a exercida no caso de Segismundo. Então, muito mais trabalho é dado. Para chegar aqui na Terra, continuar dando trabalho. Né? A tolerância divina é muito grande. Mas é muito grande mesmo. Hoje, aquelas carretas enormes que carregam aqueles containers, mais um virou
não sei se a pessoa foi a óbito, porque estraçalhou o carro, né? Foi a óbito. O carro ficou. Então, quem que não sabe disso? Porque, eu sei que a comparação é absurda, mas acaba sendo um país que, como minha irmã viveu lá, durante o dia, na Suíça, é proibido carreta na cidade, só na madrugada. Ajuda no trânsito e evita esse tipo de acidente, né? E além de tudo, esses containers ficam soltos. Aqui também é mais leis. O problema é que não existe uma... Eles não podem trafegar durante o dia? E tem alguns trajetos, se fazer uma parte da parte eles iam fazer até o distrito industrial e os portos chivatões. Por isso, os portos são tudo da parte do Rio. Entendeu? Iam fazer. Até hoje não fizeram, então trafegando no meio do trânsito aí. E gente não joga batista de container. Então são coisas. Alguém está ganhando para ficar calado. Não, só existe. É triste isso, mas é a realidade. Então são coisas que a gente para pensar. Ontem na aula de Direito e Ética, aí eu peguei um texto. É lindo. Como é lindo os nossos textos, né? Como é linda a nossa Constituição. Só para ler. Porque ela não existe. Na prática, ela não existe. Então eu chamo isso, eu estudando a filosofia, porque a democracia surgiu na Grécia Antiga, e foi aquela democracia que destruiu Sócrates com a cicuta. Foi aquela democracia que escolheu. Então a democracia, ela é linda quando se tem pessoas moralizadas. Quando não tem, não existe democracia. Então é uma tolerância divina muito grande com a humanidade terrena. Porque nós estamos a errar, a abusar, a destruir há milênios. Abusando do poder, abusando da força. Há quantos e quantos momentos. E nós, quando pegamos o poder, a gente faz igual ou pior. Então, é cultural ainda. É cultural. Então, como é que eu vou falar em ética? Tolerância divina. A gente precisa reencarnar. Então, quando você estiver dirigindo, fica bem longe. Não passe do lado, espere, pode deixar buzinar, porque você vai estar colocando a sua vida e a vida da sua família em risco. E não é a primeira vez que acontece isso em Manaus. Recente agora virou aqui na Bola das Letras uma carreta dessa cheia de milho. Na semana, Só eu trabalhando, eu trabalho direto no distrito dirigido. Eu não ando lá dentro. Não tem quem faça. Eu vejo esquina, tudo solto. Já vi umas 5 viradas. Sem prejudicar ninguém, né? Elas compram nada. Sempre na curva, não quero nem saber. Escola da Ciframa. Eu nem ando mais ali naquela área do. Que horrível ali, né? Que ali é cheia. Então, gente, ele diz que outros nossos irmãos, a gente já sabe quem são, procedentes de zonas inferiores, ou seja, o que mais reencarna na Terra? As zonas inferiores ou os nossos irmãos celestiais? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Tem noção do trabalho que esses espíritos têm? Então essa história de ir para o mundo espiritual tem muito trabalho. Se nós formos relativamente bonzinhos, relativamente moralizados, relativamente equilibrados, a gente já vai poder começar a ajudar no mundo espiritual. Porque tem muito trabalho. Agora está começando a mudar, a gente sabe, 2050 está aí, gente. Nós estamos em 2024, faltam 26 anos. O que são 26 anos?
Então a nossa geração não fez nada. Houve uma evolução intelectual por alguns que chegaram aqui, com certeza missionários, que vieram com a missão de... Mas nós repetimos e fizemos as mesmas coisas. Não mudou. Mas 2050 está aí. Graças a Deus, eu fico tão feliz. Muitas pessoas que desencarnaram nesse período agora da Covid, né? Talvez muitos vão retornar e já vão pegar isso aqui bem melhor. E a gente ficou aqui na agonia. Imagina você acordar de manhã e ter que respirar fumaça. Um calor infernal. E a gente fica lamentando quem foi? Não, quem foi deu baixa na carteira. Saiu da tortura. E quando voltar, vai voltar a encontrar algo muito melhor. E nós estamos aqui, nessa luta diária, que não é fácil. Não deve... Então interrogou André Luiz curioso. Não deveriam renascer, porém, tão somente aqueles que se revelassem preparados? O que Jesus diz? O que ele está perguntando? Não deve nascer, deveria nascer só aqueles que já estão preparados? Deixar os perturbadinhos aqui. Se os perturbadinhos ficar lá, se nós, a gente não vai crescer, a gente não vai evoluir. Até porque a gente não fica lá, a gente fica aqui atazanando a vida dos outros. Não é verdade? Atazanar é legal, né? A gente fica tocando terror, influenciando, fazendo mal para o outro em espírito. Então como? Então Jesus diz que não é o são que necessita de médico, são os doentes. E a gente precisa. Agora, o que vai acontecer agora? O que está acontecendo? O exílio. O exílio, não vem mais para cá, não vem mais para cá. Quem que vem para cá? Os relativamente equilibrados. Porque, na verdade, quando a gente fala, o quem vai nascer não são pessoas maravilhosas, boas, são pessoas mais humanizadas. Pessoas mais racionais, entendeu? Aí você vê o Davizinho de 4 anos dizendo, não fume, não coma açúcar, não use álcool, você vai adoecer. Ele é racional. Nós temos essa razão? Não temos. A gente come sabendo que faz errado, a gente bebe sabendo que vai fazer mal. Então, cadê a nossa razão? O que me diferencia de um animal? A racionalidade. Nós a usamos? Não. Será se quando eu faço um curso, uma faculdade de saúde, da área da saúde, que eu ali aprendo tudo, será que eu entendo racionalmente aquilo ali? Não. Porque a minha vida no meu cotidiano, eu não vivo o que eu aprendi. A mesma coisa espírita. Será que, por isso que a fé é raciocinada. Será se o que eu estudo aqui eu raciocino no que eu estou estudando? Porque se eu uso a razão, a minha conduta lá fora é diferente. Eu jamais vou anuir com um crime. Entende? É a razão. Refutou meu esclarecido interlocutor. Não podemos esquecer, no entanto, que a reencarnação é o curso repetido de lições necessárias. A esfera da crosta é uma escola divina. E o amor, por intermédio das atividades intercessórias, reconduz diariamente ao banco escolar da carne milhões de aprendizes. Como é que diz a música, Osa? Dói, 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 despir-me assim. Não podemos esquecer, no entanto, que a reencarnação é o curso repetido de lições necessárias. Então vamos supor que o Augusto veio e viveu a experiência do poder. Se enrolou todo. Se embananou todo. Então ele volta para o mundo espiritual, sofre, não é pouco no mundo espiritual, não é pouco, não é pouco. Você imagina que quando você é pai, você é responsável por uma família.
Quando você é um líder de uma nação, você é responsável por toda a nação. Toda. Aqui em Manaus nós vamos ter um show sexta-feira, né? Um show aí, quinta, sexta e sábado. Vocês já contaram o número de artistas que vão se apresentar? Eu não consegui contar. É um monte. Quem vai pagar essa conta? Nós pagamos. Então ainda é a mesma filosofia pão e circo. Você diz, olha que legal, vai vir fulano, Beltrano, mas vai vir de graça? Então o Augusto desencarna, vai para o mundo espiritual, vai penar e não é pouco, vai reencarnar em situações dolorosas, porque cada pessoa que sofreu por não ter educação, que sofreu por não ter saúde, que sofreu por não ter segurança, ele vai responder. Então ele vai vir agora nessa situação dolorosa, para ele entender a falta da educação, para ele entender a falta da saúde, para ele entender, ele vai viver essa experiência. É por isso que o Brasil é a pátria do Evangelho. Nós que estamos aqui, o que a gente aprendeu na obra Brasil, Coração do Pátria do Evangelho? Quem são os mais encrencados? Manda tudo para o Brasil. Porque aqui a gente sofre. Então hoje a gente olhar a política e sofrer, talvez muitos de nós no passado fizemos isso. Quanto maior a nossa revolta, maior o nosso comprometimento, porque senão a gente teria nascido na Suíça. Por que será que nós nascemos aqui? Não existe vítima perante a lei. Por que será que nós temos líderes nesse nível? Em todo o nosso país. Então nós estamos dentro do Brasil. Boa peça também nós não somos. Tanto é, se um de nós pegarmos o poder, a primeira coisa que a gente vai querer fazer é beneficiar os nossos. Independente de condições. Então, são coisas do nosso país, são coisas do nosso Brasil, são coisas do governo. Então, por que nascer aqui? Por isso é que ele diz que aqui é uma escola e, detalhe, repetentes. Então, o Augusto vai sofrer as consequências, tá? Sabe Deus quantos séculos enrolado. Aí ele vai novamente ter uma oportunidade do poder. A probabilidade do Augusto repetir é enorme. Dinheiro e poder vira a nossa cabeça. Porque nós somos o quê? Espíritos rebeldes. Eu não quero fazer o que Deus quer. Eu quero fazer e gozar do que eu puder. Infelizmente, essa é a nossa condição. Por isso é que ele vai usar o termo aqui, é o curso repetido de lições necessárias. Então a gente pega o livro há 2000 anos, que a gente vai ver a parte política, os interesses, a parte realmente da depravação, as festas enormes, todo mundo se preparando. Não mudou. Não mudou. As festas espetaculares para chamar a atenção, os templos. Jesus criticava Herodes. Dizia, Jesus não falava de política, alto lá, vamos ler Boa Nova. Foi por isso que ele foi crucificado, porque ele nunca anuiu com crime. E ele criticava as construções colossais de Herodes. Você tem noção o que é fazer uma construção enorme em uma época que não tinha a tecnologia, instrumento? Como é que subia aquelas pedras? Escravos morriam nessas construções. E até hoje, quando inventa uma construção enorme, quantos operários não morrem? Então, ou seja, se repete. Uma das coisas horríveis é você estar na Constantino Neri e você vê um templo romano, um circo romano, para ver um monte de homem
não sei quantos homens são, correndo atrás de uma bola para enfiar no meio de 2 traves. Aquilo foi uma fortuna. Aí ao lado você tem o Hemoan, que graças a Deus agora parece que estão reformando, mas ao lado nós temos um centro psiquiátrico desativado. Aí traz por 50 milhões um ponto cheio de cantores para as pessoas ficarem. Então, ou seja, por que eu trago tudo isso? Para mostrar para vocês que se o nosso planeta está do jeito que está, não é por escolha divina, não é por Deus, é por nós, que estamos repetindo e repetindo e repetindo e repetindo. Eu nunca entrei nessa arena e não tenho a mínima vontade. É o mesmo nome do passado, né? Arena, exatamente, o mesmo nome do passado. Então são essas coisas que se repetem. Então há quantos milênios nós estamos? Poucos têm, exploram a massa, oferecem um circo, dá umas migalhas de pão e pronto. Então isso não é novo, isso é antigo. Então nós repetimos. Repetimos no micro, em família, abandonar a esposa, abandonar filhos, abandonar esposa, esposo, pai, mãe, destruir, roubar nas empresas. Isso não é novo. E muitas vezes nós, frente a frente com a prova, a gente vai e repete o passado. Por isso que a gente fala da tolerância divina, que é enorme. Tia, como é que eu posso, tia, de repente deixar de errar? Deixa de fazer o que tu queres e passa a fazer o que Deus quer. Se nós começarmos a fazer isso, nós deixamos de repetir o passado. Porque se eu ainda luto para fazer a vontade de Deus, quer dizer que eu ainda não aprendi a lição. Não aprendi a lição. A esfera da crosta é uma escola divina. Divina. É uma escola divina, porque essa crosta aqui, essa terra, ela nos dá todos os materiais pedagógicos para nós evoluirmos. A família que tu está inserido, o país que tu estás inserido, o corpo que tu estás inserido, tudo isso é material pedagógico necessário, num limite exato para a nossa evolução. Aí o que a gente faz? A gente reclama do corpo, a gente reclama da cidade, a gente reclama da família, a gente quer abandonar tudo. A esfera da crosta é uma escola divina e o amor, por intermédio das atividades intercessórias, reconduz diariamente ao banco escolar da carne milhões de aprendizes. Intercessora. Vamos lembrar da mãe de André? Ela intercedeu por quem para reencarnar? Pelo marido, pelas amantes, pelas filhas, solicitando. Eu vou lá, intercedo para receber esses capetinhos de novo. O Livro dos Espíritos diz assim, Kardec pergunta assim: se na nossa encarnação a gente não fez o bem, mas também não fizemos mal a ninguém, isso já é bom? Aí eles responderam assim: só o fato de nós não termos feito bem a ninguém, isso já é um mal. Isso já é um mal. Porque como é que você pode viver na Terra, que para onde a gente vira tem dor, não ter feito bem a ninguém? Tem alguma coisa errada, né? Isso é um coração muito perverso e endurecido. Reconduz diariamente ao banco escolar da carne milhões de aprendizes. O que a gente está fazendo aqui? O que a gente falou ainda há pouco? Se a gente fazer uma leitura corrida, a gente pode só, talvez, memorizar. Mas para a gente ter o aprendizado, é necessário a gente raciocinar. Então, o que a gente faz aqui? A gente vai ticando e vai levando cada um de nós ao raciocínio, para que a lição possa ficar, aí aconteça o aprendizado.
Então a gente traz explicações do dia a dia, a gente acaba ilustrando, que é para a gente fixar isso e realmente haver o aprendizado. O orientador amigo calou-se por alguns instantes e prosseguiu. A reencarnação de Segismundo obedece às diretrizes mais comuns. Traduz a expressão simbólica da maioria dos fatos dessa natureza, porquanto o nosso irmão pertence à enorme classe média dos espíritos que habitam a crosta, nem altamente bons, nem conscientemente maus. Acresce notar, todavia, que a volta de certas entidades das regiões mais baixas ocasiona laboriosos e pacientes esforços dos trabalhadores de nosso plano. Semelhantes seres obrigam-nos a processos de serviço que você gastará ainda muito tempo para compreender. Olha, ele disse uma coisa que a gente ficou feliz, né? Porquanto nosso irmão pertence à enorme classe média. Enorme classe média. Então, a grande maioria é o quê? Está dentro dessa classe média, ou seja, nem faz o bem o suficiente ainda, mas também nem faz o mal, não é perverso. Mas ele fala que esses espíritos da zona mais baixa dá um trabalho muito grande para eles realizarem o processo da reencarnação desse povo. E quando eu li isso aqui, eu digo, valha-me Deus, de uns 100 anos para cá, eles tiveram muito trabalho, viu? Porque tem uma galera aqui que não é fácil. É por isso que os espíritos nos falam que os vales estão vazios. Os vales estão vazios. Por quê? Vazios. Os espíritos, né? Eles nos falam, os vales estão vazios. Por quê? Porque como nós estamos no finalzinho já, né? Na rapa do tacho, foi dada a última oportunidade. É por isso que está esse terror que está. E aí volta a repetir. A partir de 2020, que aí a gente conta aí os 30 anos que falta para inteirar 2050, essa turma de 2020, essa já é selecionada. Tem mais. Tem mais. E os demais vão reencarnar em planeta que está de comum acordo com seu grau primitivo de evolução, que são verdadeiros animais aí. Então você diz, tia, mas o espírito não regride. Não, ele não vai regredir não. É para um planeta inferior, mas ele vai levar tudo que ele conquistou, que não foi praticamente nada. Está ainda muito voltado aos instintos básicos, né? Às necessidades básicas, perdão. E ele diz, a reencarnação de Segismundo obedece então a diretrizes mais comuns, ele já explicou, porque ele está ali dentro da enorme classe média dos espíritos que habitam a crosta, nem altamente bons, nem conscientemente maus. Por quê? Ele não está dizendo que a gente não é mau, mas que a gente não tem consciência do mal. Então, os conscientemente maus, eles têm a intelectualidade, têm a consciência e ainda assim faz. Acresce notar, todavia, que a volta de certas entidades das regiões mais baixas ocasiona laboriosos e pacientes esforços dos trabalhadores de nosso plano. Semelhantes seres obrigam-nos a processos de serviço que você gastará ainda muito tempo para compreender. Se André não vai conseguir compreender, imagina nós. Então a gente não tem noção como é feita a realização dessas reencarnações, desses espíritos, como ele usa, aqui ele coloca de baixas regiões. A gente não tem nem ideia, mas ele diz, é muito trabalhoso e exige até muita o quê? Paciência, não é isso? Pacientes esforços. E aí, foi bom? É bom estudar assim no miudinho? Né? Ticando esse jaraqui para a gente entender. Eu sempre pergunto, numa leitura corrida a gente dá conta de tirar tudo isso?
Faz análise em grupo. Verdade. Algum comentário, gente? Alguma pergunta? Não? Eu digo que eu também sou um animal que bebo dessa água, né? A gente só tem que ter o cuidado quando for beber para não contaminar essa água. Alguma pergunta mais? Por exemplo, Fale, Cecília. A forma como a providência distribui esses trabalhos, essas coisas. Por exemplo, aqui ele diz que essa classe mais difícil que reencarna, ela proporciona aos espíritos que estão querendo um passo acima na sua evolução a fazer um trabalho em prol disso. Quer dizer, quando há uma dificuldade, aquele que auxilia, ele vai também em busca de um processo também evolutivo, auxiliando aquele. Então, quer dizer, a dificuldade de um pode ser um passo para a evolução de outro. Eu acho que a gente deve lembrar no livro Libertação a reencarnação, o início do processo da reencarnação de Gregório, né? Você lembra trabalhando? Eu estou me baseando nesse... Até para entrar lá, né? Eu estou me baseando aqui no texto. Sim. Tá isso, né? A Cecília está trazendo... É trabalhoso, mas aqueles que estão trabalhando estão se beneficiando. Lembra que o processo de evolução, de conquista mesmo, é quando a gente pratica aqui. Mas eles estão adquirindo o quê? Conhecimento no mundo espiritual, né? E o exercício, né? O grande lance, gente, é que quando a gente reencarna, a gente se reverte de um corpo físico. E esse corpo físico, ele carrega as suas necessidades. Qual é o convite? É eu, espírito, sobrepor ao corpo, à matéria, à animalidade. Esse que é o convite. Então, quando eu tiver o total domínio sobre o corpo, quando ele não exercer mais nenhuma influência sobre mim, isso mostra a minha evolução. Exemplo simples, da 1h da tarde, 1h30 da tarde, você está preso no trânsito, azul de fome, como é que está teu humor? Pois é, então, ou seja, a gente vê o nosso corpo atuando na alma. Porque uma pessoa mal-humorada, ela pode até matar. Ela pode provocar um acidente. Não é verdade? Então a gente vê o corpo exercendo uma influência muito grande sobre nós. Então qual é o convite? Você imagina Jesus mal-humorado porque ele não passou o horário do almoço dele? Ah, tia, mas é Jesus. Tá, vamos pegar Paulo. Vamos pegar Pedro. Vamos pegar Madalena. Estou falando de pessoas. Então esse é o convite. A alma sobrepôs-se à matéria. E para tudo. Você identifica, você percebe, você educa. Ou não sai correndo desesperada para atender às necessidades fisiológicas. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia?
Gente, quando se fala em mente, cada um tem uma história, cada um tem um fio. E quando a gente fala em desencarnação, eu estou falando de uma mente. Tudo que é divino tem particularidade. Deus não faz nada uniformizado. Então, ou seja, por que eu trago tudo isso? Para mostrar para vocês que se o nosso planeta está do jeito que está, não é por escolha divina, não é por Deus, é por nós, que estamos repetindo e repetindo e repetindo e repetindo. Tia, como é que eu posso, tia, de repente deixar de errar? Deixa de fazer o que tu queres e passa a fazer o que Deus quer. Se nós começarmos a fazer isso, nós deixamos de repetir o passado. Porque se eu ainda luto para fazer a vontade de Deus, quer dizer que eu ainda não aprendi a lição. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Rosa, é contigo. Então, que possamos fechar nossos olhos para que unamos os nossos pensamentos em gratidão a tudo que nos acontece, a todo o amparo que temos, a todas as oportunidades que Jesus nos concede, dizendo, cantando a oração que Ele nos deixou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Dai-nos pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, como perdoamos ao que nos fere. Perdoa as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos ofendem. Não nos deixes entregues às tentações, mas livra-nos do mal. Assim seja, assim seja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus.
Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS-Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.